Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Amém ou não é amém? Firmes e fortes? Amém. Vamos colocar em pé, por favor. Abre comigo a sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, no livro de Esther. Livro de Esther, fica antes de Jó, depois de Neemias. Esther, capítulo 5. Nós iremos ler a partir do versículo 9. Livro de Esther, antes de Jó, depois de Neemias. Esther, capítulo 5, e o versículo é o versículo 9. Amém? A palavra de Deus, ela diz assim: Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mardoqueu, à porta do rei, que não se levantava nem se movia diante dele, então se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se conteve e foi para sua casa, e mandou vir os seus amigos e a sua esposa Zeres. Contou-lhe Amã a sua glória, das suas riquezas e as multidões dos seus filhos, e tudo que o rei tinha o engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther, ninguém fez vir ao rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Pode fechar sua Bíblia, por favor? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai que está no céu, é no nome do Teu Filho que nós nos alegramos na Tua presença, através da Tua palavra, através do louvor que foi ministrado. E nós te pedimos, Pai, mais uma vez, fale conosco. Ministra essa palavra conosco, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Leve, Deus, cativa agora os nossos pensamentos somente à Tua palavra. Nos traz entendimento daquilo que nós iremos ouvir do céu. Nós precisamos de Ti mais uma vez, Pai. Que o Teu Espírito se sinta à vontade nesse local, falando aos nossos corações, trazendo força àquele que está cansado, esperança àquele que já não tem mais. Espírito Santo, fica à vontade nesse local, porque esta igreja é sua. Fale conosco, Deus, mais uma vez. É o que eu te peço em nome do Teu Filho. Amém. Pode se assentar, por favor? Queridos, o livro de Esther é um livro bastante conhecido. E nós acabamos de ler um pedaço dele, que onde cita o nome de 3 pessoas: Amã, Mardoqueu, talvez na sua tradução está Mardocai, e Esther. Eu quero te contar um pouco o contexto geral dessa história, para que nós possamos situar nela e entender quem nós somos em Cristo e o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Então eu quero trazer um pano de fundo aqui sobre essa história. Essa história acontece em um período em Suzã, onde o rei era o rei chamado Assuero. E o povo de Israel estava exilado deste local. Esse rei, ele fez uma festa, e uma festa por muitos dias. A primeira com os príncipes, com as pessoas mais importantes. Terminando, ele fez uma festa no geral. Chamou as pessoas importantes, aquelas que talvez menos importantes, ele chamou.
Então o rei começou a fazer uma festa. E o povo judeu era um povo que estava exilado neste momento da história. E o rei, muito feliz, ele pede para a sua rainha, a Vasti, entrar, apresentar uma coroa real. E a rainha, ela nega o pedido do rei. Ela fala, não vou entrar. Talvez algumas pessoas irão pensar que é machismo do rei, porque o rei ficou muito bravo depois. Temos vários tipos de pensamento aqui. Porque essa rainha não entrou na festa do seu rei. E o rei deu a ordem para ela, entra, e ela falou, não vou entrar. E nós não conseguimos compreender o porquê, a não ser que nós compreendemos a vontade de Deus. Mesmo no momento que parece que tudo está dando errado, existe um Deus que está trabalhando. Deus não trabalha somente nos momentos bons das nossas vidas. Há momentos que nós olha para um lado, olha para o outro, parece que tudo está dando errado, mas Deus está trabalhando. Nos mínimos detalhes, nós precisamos dele. Essa rainha, ela fala não. E eu entendo o quê? Que é o trabalhar de Deus. Por quê? O rei ficou muito brabo. Falou, como que ela nega uma ordem minha? E aí os príncipes falaram assim, rei, temos que resolver isso. Por quê? A partir do momento que todas as mulheres souber o que ela fez, todas as mulheres irão querer fazer o que ela fez. Então vamos tirar a coroa dela. Olha Deus trabalhando. O não de Deus é uma resposta muito boa para nós, mesmo nós não querendo ouvir. E a palavra de Deus fala assim, que o rei ouviu esse conselho e falou assim, então eu vou tirar a rainha Vasti. E a palavra de Deus fala assim, que passou-se um tempo, o rei lembrou dela. Os seus príncipes, os conselheiros pensou assim, espera aí, nós precisamos de outra rainha. Então vamos selecionar moças para que possam passar por um concurso. Nossa mente, um Miss Beleza. E existia naquela época uma menina, uma moça chamada Esther, que estava exilada. E a palavra de Deus fala assim que Esther, ela foi levada para esse concurso de beleza, para ser a nova rainha. Queridos, vamos pensar juntos. Ela era judia. Nós estamos falando do Império Persa. Como que uma judia poderia ser rainha de um povo que não era seu? Conseguimos entender algo improvável. Deus trabalha, algumas pessoas falam um ditado, e alguns falam que até é versículo, mas se você achar, você me mostra depois. Deus escreve certo por linha, e alguns falam assim, está na Bíblia lá em... Se alguém souber depois, por favor, me fale. Tá, pastor Davi? Não, né? Pastor Davi é o professor da escola bíblica. Não tem dessa de Deus escrever certo por linha... Deus escreve certo por linha certa e ponto. Tudo já está determinado. Qual que é a nossa preocupação hoje, talvez? É a guerra. A eleição que está vindo. Só que nada foge do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Tudo. Nada foge. Eu sempre venho falando aqui que Deus fala comigo através de sonhos. E todos os sonhos que eu tenho, se eu contar para vocês vão falar assim, não tem nada a ver, pastor. Mas é Deus. Eu pastoreei uma igreja uma vez, tinha 3, 4 pessoas. E pastoreava, 3, 4 pessoas. Eu tive um sonho. Eu quero que alguém me ajude. O sonho que eu tive, eu vi um casco de tartaruga vazio, boiando sobre a água, boiando sobre o mar. Que sentido tem esse sonho? Acordei, Deus falou comigo, é isso, isso e isso.
Só que nós, muitas vezes, queremos ajudar Deus. Deus falou assim, ó, quando eu acordei, Deus falou assim, vai chegar pessoas na igreja que não é para ficar na igreja, deixa embora. Acordei, sonhei, acordei, Deus falou comigo. Chegou uma família, mas nós queremos ensinar a Deus. Eu queria dar um jeitinho brasileiro, porque precisava de pessoas na igreja. E sempre no momento que eu queria dar um jeitinho, Deus me lembrava do sonho. Sempre. E foram pessoas que deram trabalho dentro da igreja durante o período que ficou. Até um dia eu falei assim, não Deus, eu vou te obedecer, deixa embora. Deus sempre irá falar conosco, sempre. Sempre. Nos momentos difíceis, nós clamamos quem? Deus. Esse momento que está passando aqui, que eu estou contando, era um momento difícil também. E a palavra de Deus fala assim, que essa moça, Esther, ela é levada. E ali tem todo um processo que ela iria passar até chegar no rei. Ela iria se apresentar para o rei passaria assim uma noite com ela, e depois, se não agradasse dela, embora. E detalhe, não poderia casar com ninguém, segundo a tradição. E ela se apresentou para o rei, e a palavra de Deus fala assim, que o rei amou ela muito, mais do que as outras. Olha Deus trabalhando. Pensa comigo, por que a rainha Vasti não entrou na presença do rei? Por que precisou chamar Esther? Nós conseguimos compreender o agir de Deus? Não. Nós precisamos o quê? Obedecer, ponto final. E confiar em Deus. E a palavra de Deus fala assim, que Esther se torna a rainha. Para quê? Por quê? Se tornou rainha. Esse homem chamado Amã, ele tem uma raiva muito grande dos judeus. Por que ele tem uma raiva muito grande dos judeus? Porque existia um homem chamado Mardoqueu, que ele ficava na porta de quem? Na porta do rei. Entende? Ele ficava na porta do rei. E toda vez que Amã saía, todos se inclinavam, se curvavam. Mas Amã não. Amã nem se mexia. Mardoqueu não se mexia. A palavra de Deus fala assim que todos naquela época, quando Amã passava, se curvavam perante Amã. Mas Mardoqueu não. Olha a diferença. E isso gerou uma raiva muito grande em Amã. E começou a pensar o quê? Eu vou destruir esse povo. Está entendendo a raiva do inimigo contra as nossas vidas? Você tinha tudo para não estar aqui nessa noite. Algumas pessoas tinham tudo para desistir da fé. Mas mesmo com dificuldade, você decidiu sair da sua casa e vir adorar a Deus. E é por isso que o inimigo não gosta de você. O inimigo sabe o que você está passando. Às vezes sabe o que você pensa, porque você fala e ele sabe. Então alguns aqui tinham tudo para não estar aqui, mas está. É como se fosse um soldado ferido, mas está. Alguém aqui ficou sabendo que alguém falou mal dele. Alguém está com todo tipo de problema, mas está aqui dentro hoje. Então o inimigo não quer, porque sabe que daqui saem palavras que vai te fortalecer. Sabe que daqui nós vivemos em comunhão como igreja, não tem como um membro existir fora do corpo. Eu vou assistir lá em casa, pastor, não existe isso. Não existe. Não, pastor, mas eu sou crente na minha casa, não existe. Sinto muito te falar, me perdoa se eu estou deixando você triste. Mas é melhor uma verdade te causar tristeza do que uma mentira te causar alegria. Não existe. Aqui, isso que eu estou fazendo é uma ordem que foi recebida. Agora eu movimento o braço, seguro o microfone, ando para cá, porque eu estou ligado ao corpo. Amém?
Então a palavra de Deus fala assim que Amã queria matar o pessoal judeu. Vou matar. Chegou no rei e falou assim: rei, existe um tipo de povo que está no meio, do nosso meio, que são estranhos. E nós somos mesmo, sim ou não? Crente é estranho. Sim ou não? Crente é estranho. Nós acreditamos em tantas coisas. Acreditamos que um dia um homem andou sobre as águas. Somos estranhos ou não somos? Que ele nasceu de uma virgem. Somos ou não somos? Esses dias teve um rapaz conversando comigo, e ele crê que nós somos deuses, e aí vai falando sobre planeta, não sei o que lá, e papapá, e nós vamos entrar numa terceira era, e vai daqui, e eu comecei a olhar nele e falei: que cara louco. E eu olhando, e ele falando, e eu pensando: que cara doido, que vai vir uma nave, não sei o que lá, e eu olhando assim, falei: esse cara louco. Eu pensei, aí eu falei assim: esse cara não é louco não, louco sou eu. Se eu começar a contar umas histórias para ele aqui, ele vai pirar. Eu falei: louco sou eu. Começar a falar: rapaz, um dia o mar abriu, a rocha começou a dar água. Começar a contar umas histórias para ele aqui, mostrar. Eu falei: ele vai achar que eu sou louco. Eu fiquei ouvindo ele. Eu falei: não é louco não. Então nós somos estranhos, diferente. Amã fala para o rei assim: rei, vamos matar esse pessoal. Vamos matar esse pessoal, ainda vai ter um recurso que vai entrar no caixa do reino. E o rei fala assim, tira o anel e fala: Amã, pode matar. Amã começa a fazer cartas. Ele começa a fazer carta para distribuir nas províncias a sentença do povo judeu. Queridos, toda vez que o inimigo se levanta, quando ele se levanta, Deus já está levantado faz tempo. A palavra de Deus fala assim que nunca se ouviu falar em um Deus que trabalha. Nunca. Não é que o inimigo levantou e Deus falou: pera um pouquinho aí, deixa eu levantar. Não, Deus já está à frente faz tempo. Deus já sabe o que vai acontecer, é por isso que você está aqui. Porque se não fosse Deus, não estaríamos. Então Amã começa lá a fazer as cartas dele, e Deus começa a fazer o quê? Pera aí, vou levantar uma rainha. E começa a levantar quem? Esther. Mardoqueu, ele fica sabendo. O que Mardoqueu faz? Coloca-se uma roupa de pano, de saco, e vai para a porta. Aí Esther fala assim: por que ele está desse jeito? Aí a notícia chega até Esther. Na verdade Esther pergunta: Mardoqueu, o que está acontecendo? Aí ele fala assim: Esther, você não sabe? Nosso povo vai ser destruído. Aí conta a história. Aí Esther fala assim, aí Mardoqueu fala assim: viu, o recado, se apresenta perante o rei, pede misericórdia. Esther fala assim: eu não posso me apresentar diante do rei, tem 30 dias que eu não me apresento, que ele não me manda chamar, e eu não posso me apresentar sem ele me chamar. E fica essa conversa, recado para aqui, recado para cá, Mardoqueu e Esther. Aí Mardoqueu fala assim: deixa eu te falar algo, Esther, não pensa, porque você está no palácio, que você não vai ser também, que não vai chegar até você. Quem sabe foi para esse momento que você nasceu, ou que você está aqui. Queridos, deixa eu te falar algo para alguém aqui. Para de pensar que você nasceu no tempo errado, na família errada, que você está no lugar errado. Você está no lugar certo. Deus te colocou numa família certa. Para de pensar que existem lugares abençoados. Não, é você que é abençoado. A palavra de Deus fala assim: se tu uma bênção. Abraão, ele, na frente do seu sobrinho, ele fala assim: escolhe o lado, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Porque Abraão sabe que a bênção estava com ele. Nós ficamos pensando assim: semana que vem vai ser uma bênção. Não pensa assim não, muda um pouco o jeito de pensar. Não, semana que vem vai ser uma bênção. Olha o pastor falando que não vai ser. Não é isso que eu disse, calma. A semana é neutra. Quem vai ser uma bênção é você.
nela. O lugar é neutro. Quem faz uma bênção é você. Sabe o melhor lugar? É em Deus. Você pode ver que Jesus sempre falava assim: eu vou para o Pai. Ele falava assim: eu vou para o céu. Não, ele falava: eu vou para o Pai, porque no Pai nós temos tudo que precisamos. Qual lugar abençoado, pastor? O lugar abençoado é onde um abençoado pisa a planta do pé. Deus falou para Josué, isso serve para nós também, amém? Então, Mardoqueu fala para Esther, fala assim: Esther, quem sabe que não foi para esse momento? Aí sabe o que a Esther fala? Eu vou entrar na presença do rei. Vamos fazer o seguinte, Mardoqueu, fala para o povo jejuar e orar. Eu, as minhas servas, nós iremos também jejuar e orar. Querido, essa igreja Deus tem falado bastante desde o começo do ano sobre algumas questões. Leitura é uma delas, oração é outra. Deus sempre tem falado, e Deus sempre vai falar. Deus sabe a necessidade nossa, e sempre vai falar assim: viu, vocês precisam de leitura, viu, precisam de mais oração. Existe uma questão, e essa questão que está acontecendo nesse tempo, existe antes da oração e depois da oração. É você que decide, nós que decidimos. O que nós estamos passando? Vamos tentar passar sem oração? Existe aqui uma guerra travada, e existe um período que é antes da oração e um período que é depois da oração. Até agora eu falei que é um período antes da oração. Agora vamos ver depois da oração o que vai acontecer. Esther fala assim: eu vou entrar na frente do rei, perante o rei. Se ele me matar, morrer. Ela está decidida a fazer. Em algumas versões fala assim: se eu perecer, eu pereci. Ela está disposta. Ela está disposta a ir até o fim. Esther poderia falar assim: não, eu estou aqui no palácio, sou a rainha, ó, vocês se viram. Não, a Esther sente, fala assim: não, peraí, esse povo é meu. Lembra que o pastor pregou esses dias atrás aqui sobre Ruth e Noemi? Sim ou não? Agora o teu povo é meu, o teu Deus é meu. Fidelidade, não arreda o pé. Então Esther fala assim: olha, eu vou me apresentar diante do rei, e se eu perecer, pereci, mas eu vou fazer. E a palavra de Deus conta nessa história que Esther se apresenta diante do rei. E naquela época, por costume, se o rei não chamasse, não poderia se apresentar. E ela falou: vou arriscar. Entrou na presença do rei. O rei pegou o cetro, apontou para ela. Ela tocou no cetro. Quer dizer, vamos conversar, Esther. Sabe o que o rei fala para ela? Fala assim: minha rainha, pede o que você quiser, até a metade do meu reino eu vou te dar. Olha, minha rainha, o rei estava apaixonado, com certeza. Isso é lindo, né? Pede o que você quiser. Só uma lembrança aqui. Lembra quando você namora e você compra um lanche? As irmãs ficam bravas comigo agora, né? Você compra um lanche, aí você fala assim: quer um pedaço? Não, quer um também? Ela fala assim: não, estou sem fome. Porque quando está namorando, né, Paulinho? Quando está noiva ali, não come nada. Calma, pessoal, só uma brincadeira, só para nós. Quer um lanche? Não, estou sem fome. Aí você compra o lanche, aí ela dá uma olhada, aí você com o coração todo apaixonado, você fala: quer um pedaço? Perdeu. Brincadeira, meninas, não se estressa que hoje comemora, mas todos os dias são de vocês. O que seria do mundo sem as mulheres, né? Ó, não viu nenhuma irmã falando aleluia, glória a Deus. Aí o rei fala assim para ela: pede o que você quiser, eu vou te dar até a metade do meu reino.
Esther fala assim, ó: se parecer bem diante dos teus olhos, eu quero te convidar para um banquete. Eu quero te convidar, você e Amã, para um banquete. O rei fala assim: feito. Esther faz um banquete para o rei e para Amã. Quem que era Amã? Era quem queria matar os judeus. Esther faz um banquete. Na cerimônia, o rei fala assim: minha rainha, olha que um apaixonado, minha rainha, pede o que você quiser. Eu não poderia falar no primeiro encontro? Se fosse eu e você, a Amã estava na roça. Ela poderia já ter falado no primeiro encontro. Sabe por que ela não falou? Sabedoria de Deus. Sabe por quê? Não existia uma forca ainda. Espera. Nós precisamos ter sabedoria de Deus para pedir também. Às vezes nós perdemos no pedir. Deus está preparado. Deus tem preparado para você algo muito grande. Você está... Não, Deus, pode ser... Não, tem que ter ousadia na presença de Deus. Entender o que Deus está querendo te conceder. E aí ela fala assim: rei, posso pedir? Pode. Eu quero mais um encontro. Vamos fazer mais um jantar, um banquete? O rei falou assim: top. Novamente, rei, eu quero só o senhor e Amã. Aí é esse texto que nós lemos. Amã, ele sai desse banquete todo feliz, todo alegre. Por quê? Ele esteve no banquete. Aí ele está saindo, ele passa na porta e todo mundo se curva, menos Mardoqueu. Ele se enche de fúria. Ele fica muito bravo, mas ele se conteve e foi para sua casa. Chegou na sua casa, ele começou a contar os feitos. A palavra de Deus que nós lemos diz que ele começou a contar os feitos. Parecia um pavão. E começou a falar, e só... Aí de repente ele falou assim: tudo isso que eu estou passando, tudo isso não me satisfaz. A esposa e os amigos falaram: por quê? Porque existe um homem que eu quero matar, que chama Mardoqueu. Olha a ideia do mal. Uma festa, o cara está numa festa, mas ele não está alegre porque tem alguém que ele quer fazer mal. A esposa dele deu um conselho para ele. Falou assim: é fácil. Você quer matar Mardoqueu? Constrói uma forca. Aí ele: verdade. Ele começou a construir uma forca. E a palavra de Deus fala assim, que na mesma noite, sabe o que aconteceu? O rei perdeu o sono. Queridos, vou dizer algo para vocês. O inimigo pode armar aqui, mas Deus vai incomodar alguém lá dentro do palácio. As pessoas esquecem de pessoas, mas o rei não esquece de nós. Ele construindo a forca aí, o rei, preocupado, pensando: peraí, o que está acontecendo? Perdi o sono. Pega o livro das crônicas. Pegou o livro das crônicas e as pessoas começaram a ler para o rei. Em determinado momento, foi citado o nome de quem naquele livro? Mardoqueu. Porque Mardoqueu tinha salvado a vida do rei. Aí o rei falou assim: o que eu fiz para honrar Mardoqueu? As pessoas falaram assim: não fizemos nada. O rei está falando isso com seus conselheiros, e de repente o rei ouviu um barulho. Quem está chegando? Amã está chegando. E o rei falou: quem está no pátio? O pessoal falou assim: Amã, manda ele entrar. Amã entrou, e o rei falou assim: Amã, o que você faria para um homem que você deseja honrar? Amã estufou o peito. A palavra de Deus fala assim, que ele pensou que este homem seria ele. Amã falou assim: rei, pega a sua veste real, o seu cavalo que você anda, a sua coroa real, coloca-se um príncipe puxando o cavalo, com esse homem que o Senhor vai honrar em cima do cavalo, e começa a pregoar na cidade. É isso que o rei faz com aquele a quem ele deseja honrar. Aí o rei ouviu esse conselho e falou assim: legal. Olha o que o rei falou: Amã, apressa-te. Amã pensou: que sou eu.
Está vendo a pessoa que só pensa em si? Amã falou assim, sou eu. O rei, sabe o que falou? Vai lá, chama Mardoqueu, coloca ele no cavalo, coloca a roupa, a minha roupa nele, coloca a coroa e sai pela cidade. Eu não sei se você está entendendo essa história, que é uma história longa. Mas se de tudo você não estiver entendendo, eu quero que você entenda uma coisa. Existe um versículo aqui, porque aqui é a palavra de Deus. Aqui não é a Veja, não é um jornal, aqui é a palavra de Deus. E esta palavra fala assim, que não se passa nada. Na verdade pode passar tudo, mas a palavra de Deus ela não passa. Então se você não estiver entendendo um pouquinho essa história, eu quero que você compreenda algo. Se o inimigo tentar fechar uma porta para você, Deus vai abrir 7 para você passar. Se você passar pelo vale da sombra da morte, Deus estará contigo lá. A presença de Deus é que nos faz prevalecer em dias difíceis. O inferno olha para você e pensa assim, como que está de pé? Está de pé porque Deus está contigo. Como que superou? Deus está contigo. Não adianta o inimigo levantar aqui, levanta para cair, porque Deus está conosco. E a palavra de Deus fala assim, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A preocupação hoje é o que? A guerra. Algumas pessoas têm medo de ler o último livro, que é Apocalipse. Tem pessoas que não gostam. A gente quando ensinava escatologia, tem pessoas que nem iam, não quero aprender sobre escatologia, porque tinha medo de aprender sobre escatologia. Não, escatologia não é o fim. Escatologia não é o fim, é o começo da igreja reinando com Cristo na glória. E quem conhece a história, sabe o que vai acontecer? Ah, pastor, mas está acontecendo a guerra lá. Queridos, governos entram e saem, mas Deus permanece firme sempre. A nossa esperança está em quem? No próximo governo que vai entrar? Nossa esperança está no governo que desde quando existe o homem, ele permanece. Governo entra, império sai, e o governo de Cristo permanece para sempre, ponto. Ponto. E Amã, ele sai muito triste e vai falar para sua esposa. Ele falou assim, nossa, aconteceu isso comigo. Sabe o que a esposa fala? Por isso que é importante ouvir as esposas. A esposa fala assim, Amã chegou e falou assim, aconteceu isso comigo, eu peguei o Mardoqueu, andei com ele no cavalo. A esposa fala assim, se ele é da descendência, se ele é judeu, você começou a cair diante dele, e você não vai prevalecer contra ele. A mulher dele fala isso para ele. Nesse mesmo momento, a palavra de Deus fala assim, que os eunucos chegaram e levaram Amã para o segundo banquete. Chegou no segundo banquete, estava a rainha Esther, o rei e Amã. E o rei novamente faz essa pergunta, Esther, rainha, diga, o que tu desejas? Queridos, alguns de nós iremos sair daqui do jeito que entramos, infelizmente, alguns de nós iremos sair desta porta ali do jeito que entramos. Sabe por quê? Estamos no automático, estamos no rito religioso. Eu preciso ir domingo para a igreja, porque senão minha semana não vai ser boa. Essa palavra está dizendo que o rei perguntou, o que você quer? Nós entramos com o nosso dilema, e tem algumas pessoas, eu já falei isso, pessoal, agora é hora de adorar a Deus, vamos deixar nossos problemas lá fora? Sim ou não? Não tem como, queridos, nós entramos, e nós entramos com eles, porque é aqui mesmo que se resolve ele. É um louvor, como foi cantado aqui, adorando a Deus, santo, santo, é onde Deus fala conosco que nós temos a solução do problema. Opa, peraí,
Foi falado isso. Então, ao entrar, algumas pessoas irão sair do mesmo jeito. Por quê? Não temos objetivo na presença de Deus. Eu venho aqui para quê? Eu venho para ver a pastora, o Paulinho. Mas o que você foi fazer na igreja? Não sei. E Deus está falando conosco nessa noite: o que queres? O que queres que eu te faça? O que você está passando? Nós estamos talvez pensando o quê? No pastel depois. Deus está falando assim: o que você quer que eu faça para você? O momento é este, a oportunidade é esta. O que queres? O que tem te afligido? Qual que é o seu inimigo? Coloca nome no inimigo. É o desânimo, é a preocupação, é a ansiedade, é a falta de fé. A nossa vida espiritual não é uma vida linear. Às vezes tem altos e baixos. Elias pediu a morte. Então, se é falta de fé, pede a Deus. Se é desânimo, pede: Deus, eu preciso que aquela palavra lá de Isaías, capítulo 40, versículo 31, que o Senhor falou assim, que nós iremos correr e não iremos se cansar. Eu preciso dessa palavra, que o Senhor ia renovar nossas forças, e nós iremos subir como águia. Então nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E a palavra de Deus está falando assim: o rei está perguntando: o que queres que eu te faça? E nós estamos, e o tic-teco não trabalha. O que queres que eu te faça? Nós estamos pensando o quê? Nossa, domingo, semana que vem. Não, é hoje. O que queres que eu te faça? Algumas pessoas, ao ouvir essa pergunta, falaram: Jesus, eu quero ser curado. Jesus, a minha filha está morta. Jesus, o teu amigo Lázaro está doente. É o que? Objetivo. Não vim até a igreja simplesmente por vir, senão o pastor não vai me ver. Não, é objetivo. E o rei falou assim: rainha, o que você quer? Diz. Não limita o poder de Deus. Será que aquilo que você está pensando durante a semana é maior do que Deus? E ela falou assim: rei, eu quero salvação. Ela sabia o que ela queria. Eu quero salvação. Como assim salvação? Eu quero não salvação somente para mim, mas meu povo também. O Senhor mandou matar todo mundo? Ela falou: quem? Aí ela se declarou: sou judia. Aí o rei saiu da presença. Antes de sair da presença, o rei falou assim: mas quem fez isto? Quem que é teu inimigo? Quem que é o teu inimigo? Olha que o rei perguntou: quem que é o teu inimigo? Nós não sabemos às vezes. Nós não sabemos às vezes porque estamos esfriando. Não sabemos às vezes porque não estamos crendo em Deus. É preciso olhar para dentro de si e falar assim: Pai, estou passando por isso. E o que mais, pastor? Esther, a palavra de Deus fala assim, que ela tirou a roupa, as vestes de saco, pano de saco, e colocou as vestes reais para entrar na presença do rei. Viu? Não mostra para a fraqueza que tu está fraco, não. Tem dia que o negócio está arrochado. Passa uma água no cabelo, estufa o peito e está tudo bem, está tudo bem. Porque se você falar está tudo mal, não vai adiantar nada. Está tudo bem, está tudo bem. Mesmo que a casa está caindo, tudo está ao contrário, está tudo bem, está tudo bem. Por quê? Deus está na direção. E eu sei que o meu Redentor vive. E Ele se levantará. Está tudo bem, está tudo bem. Mas está vindo pancada de todo lado. O sorriso está no rosto. O peito está estufado. Não é assim não. É enganar a tristeza. Eu acordo. Quase todos os dias eu vou à frente do espelho. Todo detonado. Já não ajuda muito bem quando está cabelo arrumado, penteado. Imagina ao acordar. Vou na frente do espelho, dou um sorriso para mim. O primeiro sorriso é meu. Aí eu falo comigo mesmo: vamos lá, Flávio, para mais um dia.
Tem dia que eu não tenho força nem para sair da cama, mas eu acordo, desperto, olho na frente do espelho e falo, vamos lá, é hoje. E aí, pastor, foi? Não foi, mas eu estive de pé. Vamos lá. E aí a palavra de Deus fala assim, que Esther fala assim, rei, este é o meu inimigo, Amã. Olha que interessante, este é meu inimigo, Amã. Aí a palavra de Deus fala assim, que o rei se retirou e Amã abraçou os pés de Esther, pedindo misericórdia. E quando o rei volta, o que está acontecendo? O rei dá uma olhada e fala assim, na minha frente você está investindo contra a rainha? Você vai morrer. Na hora que o rei fala assim, você vai morrer, aparece um homem. E aí o homem fala assim, rei, vai matar ele? Ele construiu uma forca. Aí o rei fala, construiu, então você morre na sua forca que você construiu. Está entendendo que o inimigo construiu não é para você? E por que você está de cabeça baixa pensando que é para você? Que tudo acabou? Não. Uma vez alguém chegou e falou assim, você vai perder o seu ministério. Eu falei assim, eu só perco o meu ministério se Deus não existir. Porque enquanto Ele existir, Ele existe, vai continuar existindo, o meu ministério estará de pé. Deus está conosco, e aquele povo teve a salvação. Feche seus olhos, curva sua cabeça, por favor. Obrigado, Deus, pela essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Eu precisava ouvi-la, Pai. Assim como foi falado aqui, nos dê força para vencer aquilo que está nos afligindo. Tem pessoas que literalmente, Pai, entrou em guerras e estão pensando como que irá conseguir vencê-las. E às vezes, Pai, nós pensamos nisso mesmo, pensamos que iremos perecer, Deus. Mas em todas as guerras que nós entramos, Pai, antes de nós entrar, o Senhor já está lá. Obrigado, Pai, porque o Senhor é que segura as nossas mãos. É o Senhor que nos traz a vitória, Deus. Alguém aqui nessa noite, Pai, entrou preocupada. Eu te peço pela Tua graça, Tua misericórdia, Pai, alivia o coração dela. Tu és Deus, sempre será Deus, Pai. Traga a memória dela, Pai, aquilo que o Senhor já realizou na vida dela. E faça ela entender, Pai, que o Senhor irá continuar realizando, Deus. E que todo pensamento negativo que caia por terra nessa noite, em nome de Jesus, porque nós acreditamos que o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Deus, que essa semana que está iniciando, nós sejamos uma bênção nela, é o que nós te pedimos, amém e amém, amém. Queridos, vocês que vão ofertar, dê um sinal com a mão. Se torne como o bronze, eu ainda creio em ti. Já tinha separado esse louvor? Vocês percebem que tudo se encaixa? Vocês percebem que Deus fala do começo ao fim? Mesmo que? Mesmo que a figueira é sustento. Mesmo que não tenha sustento. Queridos, deixa eu refazer minha fala, ninguém vai sair daqui do mesmo jeito não. Amém? Você que vai ofertar, dê um sinal que os obreiros vão passar. Na verdade, segura. Igual o pastor Mauro aqui, eu estou esquecendo já. Segura o envelope aí que você vai ofertar. Obrigado, Deus, pela essa oportunidade que temos de trazer na tua casa o fruto do nosso trabalho. Obrigado porque o Senhor tem dado força para que possamos levantar, Pai, ganhar o pão de cada dia e honrar o Teu nome, Pai, com os nossos compromissos que nós temos.
Abre porta de emprego, Deus. Nós cremos em Ti, em nome do Teu Filho. Amém. Vamos ofertar? É o tempo da colheita, é o tempo de milagres, Deus das promessas e prosperidade. É o tempo da colheita, é o tempo de milagres, Deus das promessas e prosperidade. Queridos, o rei demorou 5 anos para lembrar de Amã, ou de Mardoqueu. 5 anos. E eu acredito que esses 5 anos está chegando em nossas vidas. O rei está lembrando. Glória a Deus. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Não, né? Amanhã nós temos oração a partir das 19h30. Tem terça-feira nós temos trabalho com as irmãs, mulheres enraizadas, né? Meninas curadas e mulheres transformadas. Deus abençoe. Quarta temos tarde da bênção. Sexta-feira nós temos culto de libertação. Domingo, na parte da manhã, escola bíblica dominical, logo após o culto, e à noite também o culto. Eu poderia falar assim, que essa semana seja abençoada, mas que nós sejamos abençoados nela. Vamos colocar em pé, por favor? Nós sejamos uma bênção. Amém? Deus, obrigado por esse momento de como igreja congregamos aqui na Tua presença. Nós Te louvamos, Pai. Sairemos daqui alegre porque o Senhor falou conosco do começo ao fim. Essa semana, Pai, que nós sejamos abençoadores, que nós possamos vivê-la debaixo da Tua vontade, com esperança, com fé no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor, e em Ti, Pai, nada nós temos falta. Obrigado, Deus, nós Te louvamos, e que a Tua comunhão, Pai, o Teu Espírito esteja sempre conosco, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a cada um.